senhora Meire, depois o presbítero Carlinhos vai estar ministrando, a pastora de Deus, depois o pastor vai estar encerrando a campanha. Tem mais 4, 5 domingos da campanha. Os irmãos que estão vindo pela primeira vez nessa campanha, façam a campanha nesse sentido de fazer a campanha de milagre. Um milagre extraordinário, um milagre do jeito do Senhor. Amém? Essa amada igreja, a nossa Bíblia, o livro de Salmos 70. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Na sua aflição, Davi suplica a Deus que se apresse e livrá-lo. Glória a Deus. Quem necessita de um livramento do Senhor? Quem necessita de um milagre do Senhor? Seja para a sua família, seu casamento, seja para os seus filhos, na área da saúde, na área financeira, seja no sonho, no projeto que você fez, colocou em oração na mão do Senhor. Então vamos ler, meus irmãos, e depois vamos orar nos favores do seu propósito. Tá bom? Apressa-te, ó Deus, em me livrar, Senhor. Apressa-te em me ajudar. Fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Tornem atrás e confundam-se os que me desejam mal. Voltem as costas cobertas de vergonha os que dizem, folguem. Alegrem-se em ti todos os que buscam e aqueles que amam a tua salvação. Digam continuamente envergonhados. Aleluia. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio, o meu libertador. Senhor, não te detenhas ou não te tardes. Amém, igreja? Pode sentar, fique à vontade. Se o irmão quiser fazer uma breve oração, vamos orar, né? Aleluia. Vamos orar a favor do Salmo 70, a favor dessa campanha. Os irmãos que estão fazendo, né? Vamos orar a favor da campanha. Amém? Apresente a sua petição, apresente o seu clamor, a sua súplica ao Senhor. Lembre do seu familiar, lembre do familiar, Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui, Pai, nessa campanha, Deus, terceiro dia, Pai, aleluia, qual nós sabemos, Pai, que pela fé estamos buscando, Pai, nesse terceiro dia dessa campanha, Salmo 70, Pai, apressa-te, Pai, em abençoar, apressa-te em livrar, Pai, aleluia, do teu povo, apressa-te, Senhor, em socorrer o teu povo, Pai. Eu não sei a oração, eu não sei a petição, eu não sei, Pai, o propósito de cada irmão individualmente ou coletivamente, mas o Senhor sabe de todas as coisas, Pai. Também diga o meu propósito nessa campanha, minha casa também tem seu propósito, Pai, igreja, Pai, com todo, Pai, em nome de Jesus, Pai, eu peço ao Senhor pela fé, Pai, abençoa, Pai, seja cura, seja libertação, seja na área financeira, conjugal, aleluia, seja na área profissional, Pai, qual área, Pai, o meu irmão está apresentando sua petição, sua súplica, seu clamor, a palavra diz, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te as tuas grandes intenções, Pai, pela fé, nós profetizamos a bênção do Senhor, Pai, abençoa cada irmão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém e amém. Posso ficar, fique à vontade. Aleluia. Meus irmãos, aqui no Salmo 70, nós sabemos que é Davi. Davi, logo mais, antes Davi se tornou rei. Aleluia, se tornou um rei. Glória a Deus. Meus irmãos, a Davi estava ali, na casa do seu pai, cuidando das poucas ovelhas do seu pai, aleluia, no campo ali. E na casa do seu pai estavam os seus irmãos, aleluia. O seu irmão tinha um porte de guerreiro, de soldado, aleluia. Tinha as armaduras, tinha o preparo, era instruído, era treinado. Sua mocidade, porque eles tinham porte de soldado, eles tinham ali a instrução de soldado, tinha altura, tinha formosura, tinha a estatura corporal de um soldado, de um guerreiro, de um lutador. Mas Davi não, Davi era de estatura média, aleluia, ruivo, aleluia, de um aspecto gentil. Davi era formoso, mas não tinha, aleluia, a aparência de um guerreiro, não tinha estatura para ser um carinho, de um guerreiro, de um soldado, aleluia. Mas Davi estava ali, mas Deus não olha como um homem olha, como uma mulher olha, como eu olho, como você olha. Deus olha para o coração, Deus olha a intenção, quando Deus quer sondar a minha, quando Deus quer julgar a minha vida, julgar a tua vida, Deus vai lá no nosso coração, ali no som desse papel e tira as intenções. É a mesma coisa eu pegar um copo d'água aqui, pegar um copo d'água, aleluia, e oferecer para o meu irmão aqui. Simboliza um gesto bonito, um gesto bom, aleluia. Mas Deus está vendo o coração, a intenção do coração. É dessa forma, meus irmãos, assim que Davi, assim estava Davi, assim estava naquele cenário. Muitos olhavam para a aparência dos seus irmãos, muitos olhavam para a formosura. Esse tem porte de guerreiro, porte de soldado, aleluia. Mas Deus não, irmão Ronaldo, Deus olha para o coração. Deus não olha como nós, Deus não vê como nós vemos, Deus não enxerga da maneira que nós enxergamos. Deus olha no nosso coração, nossas intenções. Assim estava Davi. O cenário da vida é esse. Davi estava ali na sua casa, aleluia. Mas Deus precisava levantar um rei. Deus precisava levantar um rei para governar Israel, para remir aquele povo. Mas ali, meus irmãos, estava ali um rei, aleluia, Saul. O cenário de Davi é esse.
Saul vinha de desobediência, vinha de uma oportunidade que Deus vinha dado para ele, se colocar na posição, ele ouvia a voz de Deus, ser guiado, conduzido por Deus. Mas rei Saul, pelo seu orgulho, pelo seu eu, não, eu sou rei, agora eu posso fazer o que eu quero. Eu posso dar da maneira que eu quero, mas o que não diz a mim? Meus irmãos, principalmente toda vez que nós fazemos algo na nossa vida, ou no nosso ministério, ou no nosso trabalho, de maneira que não é para ser feito, do jeito que nós temos que fazer, não do jeito que é para ser feito, há consequências sobre essa vida. E o rei Saul, pelo seu orgulho, pelo seu eu, ele esqueceu das consequências. Deus enviou o profeta Samuel para ele: volte a fazer a vontade do Senhor. Faça de conformidade com o querer de Deus. Seja guiado, Deus se povo assim. Mas, aleluia, Saul não, mas irmão, Saul estava no seu orgulho. Pleno, aleluia, verdade. Eu faço porque muitas vezes podia ser que Saul falava assim: ó, não é Deus que mandou fazer. Foi Deus que mandou fazer isso, foi Deus que mandou fazer aquilo. E muitas vezes não era Deus. Deus manda Saul ir lá para pegar aquele povo, aquela nação que é Paulo, quando Deus tira o povo do Egito ali, o povo passa no deserto, tem um povo ali que se levanta contra a nação de Deus. Eles se levantam lá no caminho do deserto, antes de abrir o mar vermelho. Então Deus lembrou, lá na frente Deus lembrou: pega esse povo, Saul, extermine esse povo. Gado, ovelhas, pastor, não fique nada, não vai deixar nada desse povo, esse povo mau, sanitário. Aleluia. O povo tentou impedir a minha obra lá atrás. Deus não esquece de nada, meu irmão. O nosso Deus é assim, ó. Vamos supor isso aqui é um cartão de crédito, uma fatura, né? Vamos dizer que isso aqui é uma fatura. Ele pega, aleluia. Vamos pegar um papel aqui, vamos deixar que nós vamos pegar o celular. Ele pega aqui, vamos supor uma fatura bancária, pastor. O nosso Deus é assim: nós vamos fazer as coisas, vamos fazer. Deus vai nos alertando, Deus vai falando também com nós, usa alguém para falar, usa nossa esposa, os esposos para falar com a esposa, usa, aleluia, uma irmã para falar com um pastor, usa um pastor para falar com outro pastor, usa um presbítero para falar com um diácono, um rei. Deus vai usando, vai falando no louvor, na oportunidade, na salvação. Deus usa um irmãozinho pequenininho que não tem cargo nenhum, mas ele vai falando. Vai falando: volte fazer o meu querer, minha vontade, volte estar no centro da minha vontade. E Saul não estava cheio do seu eu, do seu orgulho. E com Deus é assim, meu Deus, nós vamos fazer as coisas. Só que uma hora chega. É mesmo quando ele pega um cartão de crédito e ir passando, sabe? Vai passando, passa aqui, passa ali, vai passando. Chega uma hora que a fatura vai chegar. A fatura vai chegar, ele não tem que pagar a fatura ou total, ou parcelado, ou mínimo, ou total. Com Deus é assim também. E o povo esquece que o nosso Deus é um Deus de justiça. Nosso Deus é um Deus de justiça. Tome cuidado na maneira que você conduz a sua casa, o casamento. Tome cuidado na maneira que você conduz a sua vida espiritual, ministerial, a sua vida, seus filhos, sua casa, o ministério. Tome cuidado, meus irmãos. A Bíblia não manda uma de vida para nós. Temos que tirar aqui a base nossa, nós vamos guiar a nossa vida, nossa família, a nossa vida com Deus, nossa caminhada com Deus. É a palavra do Senhor. Olha para Saul. Deus falou para ele fazer então ele tinha que fazer o jeito dele. A consequência dele, qual que foi a maneira de Saul? Pegou a fatura de Deus para Saul: não quero mais você como rei. Não quero mais. Eu preciso levantar um para governar Israel. Eu preciso levantar um novo rei. Deus manda Samuel ir lá falar para Saul: Deus não aceita, Deus se reprova, Deus não te quer mais como rei. Deus não te quer mais como rei. Ali, meus irmãos, o cenário de Davi começa a enfrentar a sua trajetória. Lá na frente, meus irmãos, Deus fala para Samuel: fala para o rei Saul que eu não quero mais ele como rei. Eu não quero mais ele governando o meu povo. Não quero, porque ele não ouve mais eu. Muitas vezes pode ser que ele fala: Deus mandou fazer assim, vamos lá. Deus mandou falar: mata os amalequitas, não quero que fique nada. De um menor ao maior, nem os animais, nem a vaca, nem as ovelhas. Saul foi lá com o seu soldado, pegou os homens que foi. Chegando lá, Saul ficou com dó do rei. O rei governava aquele povo sanguinário. Ele pega, guarda o rei ali, fica com dó, guarda o rei. Ele pega, aleluia, as vacas bonitas, vaca boa, as ovelhas, tudo que Deus falou para destruir. Deus falou: não quer nada, não fique nada desse povo. Saul pega aquilo lá e leva para ele. Traz de volta para ele. Samuel vai lá e escuta o barulho, pelo menos do rugido da vaca. O rugido da vaca. Saul fala para Samuel: Samuel, o que está acontecendo aqui? O que é esse barulho? Não, a gente não tem um caminho para ofertar Deus. Aquilo que Deus mandou para o povo não fazer, ele fez. Quer sacrificar uma coisa que Deus falou: não vai fazer. Não faça. Você pensa bem de uma maneira drástica para Saul. Fique um alerta para nós, irmão. Não conduza a nossa vida espiritual, ministerial. Se nós somos imitadores de Cristo, vamos ser verdadeiramente imitadores de Cristo. Porque a consequência vem. Depois de falar: ai Deus, mas Deus não está, Deus não está. Não. A consequência: Deus é Deus de justiça. Deus é um Deus de justiça.
Então, meus irmãos, ali na frente, Deus reprovou Saul. Levanta-se para a casa de Jessé. Tem seus filhos, passa Eliabe, passa Esaú, vai passando. Samuel fala, e o Samuel fala, não tem mais irmãos, acabou seus filhos, não tem mais. Tem um, está lá no passo cuidando das ovelhas. Tem um que está lá, até não, um menor. Está fazendo barulho, é um desprezado. Está lá no passo cuidando das ovelhas. Meus irmãos, vem Davi nesse cenário. Ele é levantado ali, ele é levantado por Deus. Deus manda Samuel ungir a cabeça de Davi, Davi é ungido, mas Davi volta para o pasto cuidando das ovelhas. Certa feita se levanta uma guerra, uma peleja ali no vale de quem? Ali está os filisteus naquele vale, está ali rodeado, cheio de soldados. O soldado de Israel também está ali, Saúl está ali ainda, foi destruído, mas ele continuou com orgulho, irmão. Ele não falou, Deus falou, não quero que você fique como um pai rei, Deus prova você. Mas quando um homem e a mulher orgulhoso, soberbo, ele continua, mesmo Deus falando que não, por orgulho, continua desobedecendo, por orgulho. Então, atento com essas coisas, o orgulho, a desobediência, aleluia, a rebeldia para Deus é pior que o pecado de feitiçaria. Muitas vezes eu falo, Deus está provando, Deus está me aprovando, e Deus não está. Deus não aceita a rebeldia. Deus não aceita que ele fala assim, faça isso, você faça diferente, fala, Deus mandou fazer, Deus está falando, Deus mandou fazer, não. Cuidado para não trocar as palavras de Deus. Ali está nesse cenário Davi, meus irmãos. Davi está ali nesse cenário triste. Mas Davi está ali, é ungido para ele vai falar, vai lá ver se vamos na guerra. Saúl está lá. Já foi destruído, mas por orgulho está ali. A pose de rei, não, eu sou rei. Samuel bem, profeta dele, eu sou rei. E ele é tudo conduzido ali para a rebeldia, pelo orgulho. Mas o irmão está ali, Davi vai lá e vê seus irmãos ali, os soldados, todos ali na beira do vale ali, mas ninguém queria pelejar. Ninguém se dispôs a lutar contra aqueles soldados, só estava contando o exército de seus filhos. E Davi, simplesinho, pequenininho, humilde, mas o coração voltado a Deus. O coração voltado a Deus. Ele se dispõe a lutar, a pelejar. Saúl dá suas vestes para Davi. Ele fala, não consigo nem andar com essas vestes. O que é seu é seu. Né? Não consigo andar com essas vestes. Davi vai lá, então enfrenta aquele gigante, derruba aquele gigante, começa a trajetória de Davi, a perseguição. Todo aquele que quer se dispõe a fazer a obra de Deus, vou fazer o melhor, vou dar o melhor de mim. Vou vestir a camisa do ministério, vou fazer o melhor de mim para Deus. Vou me dispor. Vou fazer o melhor para Deus, vou me dispor na obra. Assim estava Davi para hoje. Né? Assim estava Davi. Quero fazer o melhor para Deus em coração. Não importa porque eles vão falar que não vai conseguir, você é de pouca estatura, essa guerra espiritual é muito para você. Você não é você que foi levantado como um pastor, como uma diaconisa, como uma missionária, como um obreiro, mas não é para você. Aqueles que têm um corte, que acham que tem um corte, nós vamos trazer para hoje. Muitos que têm tempo de igreja, mas está vindo a desobediência. Fala, não, eu tenho tempo de igreja, eu não posso, você não pode. Está chegando agora. Assim estava o Senhor Davi, pastor. Assim era, trazendo para hoje. Eu posso, porque eu já estou indo com tempo, porque já tenho um corte, já tenho uma estatura, já tenho uma caminhada com Deus. Ele está chegando agora, porque pode fazer obra. Não, mas eu posso. Assim estava Davi no cenário. Trazendo para hoje, nada muitas igrejas está assim hoje. E Deus olha e fala, não é dessa maneira. Não é dessa maneira. Então, meus irmãos, Davi está ali. Enfrenta o gigante, o gigante. Começa ali as mulheres cantarem que Davi matou 1.000, Saúl matou 1.000, Davi matou 10.000. Começa a ter aquela inveja no coração de Saúl, né? Tem ódio. Né? Fazendo ódio também tem isso, irmão. Vai fazer a obra, vai dirigindo o culto, vai pregando, vai louvando, vai convidando o pessoal para ir para a igreja. Vai fazer a obra, você vê só. Se levanta, irmão, o Espírito de Saúl. Levanta, pastor. O Espírito de Saúl pode tentar parar você. Mas não é que eu. Ninguém pode chegar agora, não é que eu. Mas dispor, tem que falar, tem que pegar e falar, chega na beira do vale, e se dispor para dentro do carninho. Não, eu estou aqui, vou pelejar. Eu vou lutar no mundo espiritual, pelas almas. Eu quero que essas cadeiras estão cheias. Tem um pouco a ser ganhado, tem almas padecendo, tem almas descendo na sepultura, sem conhecer Jesus. E muitas vezes estamos aqui, né? Com o nosso medo, com o nosso orgulho, com o nosso olhar de disputa. Aleluia, querendo disputar com o outro. Assim estavam os irmãos de Davi. Os irmãos de Davi estavam assim com esse olhar. Você não pode, eu sou soldado, eu estou preparado aqui. Olha o meu corpo de soldado. Olha o tanto tempo que eu tenho. Tempo de igreja, pastor. Chegou o irmão agora, pouco tempo, não está aí fazendo alguma coisa. Assim estava o cenário de Davi. E Davi estava no foi perseguido, Saúl
de Saul com a esposa. Ele já começa ali, já antes ele já estava vivendo no palácio, mas Saul tem aquele ódio, aquela raiva, porque Davi começa a perseguir Davi. Davi foge, vive uma vida fugindo, correndo uma vida angustiante. E Davi começa a clamar a Deus: apressa-te, Senhor, me ajudar. Ali começa a trajetória de Davi, a súplica de Davi. Quantas vezes Davi correu, sabendo que Saul está vindo com seus soldados? Davi corre, foge. Davi fugia para o mato, Davi fugia para a caverna, Davi fugia ali no deserto, Davi fugia escondido no arbusto. Davi vivia fugindo, correndo, porque ali vinha um opressor, ali vinha aquele que queria matar ele. Assim é a nossa vida também. Né? Muitas vezes estamos, aleluia, na direção de Deus. A oração, o jejum, a santificação, uma vida pautada para o Senhor, uma vida para agradar a Deus. Mas se levanta os perseguidores, se levanta, aleluia, o vil tentador, usa alguém como ferramenta, não para o bem, mas para o mal, para tentar nos parar. É dessa forma que está o Senhor de Davi fazendo para hoje. Mas vamos então ali. Davi começa a fugir de Saul entrando naquela perseguição a contra Davi, e Davi começa a escrever seus salmos ali, nessa situação de angústia. Ele começa a escrever alguns salmos, são 40, são 46, são 70, e expressando Deus, não com Deus, sua agonia, apressa-te, Senhor, me salvar, apressa-te, me ajudar. Meus inimigos estão, aleluia, estão nas minhas costas. Apressa-te, Senhor, me ajudar. Deus. Não tarde, Senhor, em me ajudar. Aleluia. Assim estava Davi, meus irmãos. Assim estava Davi. Mas irmão, também outra pessoa que no ambiente familiar também, José do Egito, né? Sonhador, sonhava com os sonhos de Deus. O sonho de Deus colocava o sonho na mente de José. José, aleluia, não aguentava falar com seus irmãos. Falou com seus irmãos, seu irmão começou a ir para a mar. Uma perseguição na vida dele. Jogaram no canapão ali na cisterna. José ficou ali naquela cisterna, olhando para cima ali, falando, eles fizeram na borda ali, ó. Olhando os irmãos na borda ali, ó. Lá no fundo lá. Ele todo machucado, com a roupa úmida. Olhando os seus irmãos lá e falando, meu Deus do céu. São meus irmãos da minha casa. E José não estava rosto. E ali José é um crente, José começou a me clamar a Deus, Pai, como que pode, Senhor? Me ajuda. Me ajuda, não tarde em me livrar dessa cisterna, desse pobre, desse poço, desse buraco. Também José clamou a Deus várias vezes para que Deus tirasse daquele. Tiraram José, falando que José não quer matar ele, mas vende ele como escravo. Vai lá no Egito, pastor. Chegaram até Potifar, tudo que José fazia, Deus honrava ele, Deus estava com ele, tudo prosperava. Tudo prosperava. E meia perseguição e meia angústia, tudo vai prosperar na sua vida. Amém, aleluia. Se você crê, se tiver fé em Deus, aleluia, se tiver contato com a palavra, se tiver em oração, se tiver uma vida voltada a Deus, com sinceridade, seu coração estiver sincero, aleluia. pode se levantar quem quiser, meu irmão, pode se levantar o universo da sua vida. Deus é com você. Eu creio, Pai, eu creio, Senhor. Assim você estava ali como escravo na casa de Potifar, servindo Potifar como escravo, como mordomo ali, governava sobre os empregados, sobre tudo que tinha na casa de Potifar. E ali, meus irmãos, nesse cenário que ele estava ali como escravo, vendido como escravo, Deus era com ele, tudo prosperava. Amém, aleluia. Por que tudo prosperava? Por quê? Por causa do coração dele. Jesus. Coração puro, sim, Aleluia, coração Senhor. puro, sincero, Aleluia, Deus. Senhor. E ali a mulher de Potifar teve quando José para levar ele para a cama, deitar com ele. Ele pega forte e deixa sua vez na mão dela. Ela era um cenário, por várias vezes ela tentou isso. Ele fala que o estudo fala sobre isso, não foi só aquela vez. Algumas outras vezes ela tentou fazer, mas ela, nessa ocasião ela conseguiu tirar todos os empregados e ficou só de José. Ela falou, agora eu consigo. Só está eu e o moço. Mas ele esqueceu que era um homem de Deus, era uma mulher de Deus. O inferno pode clamar contra você, meus irmãos. A tentação pode vir, o prato de Satanás pode vir. Mas se você for homem ou mulher de Deus, você fala, não, eu vou pegar contra o céu e contra Deus. Amém. Assim José falou para a mulher, falou, pecaria eu, pastor, contra o céu e contra Deus? Que falta hoje falta, meus irmãos. Muitos homens e mulheres assim. Vem a tentação, pecaria eu contra o céu e contra Deus? Não sai facinho para ti. Muitos ficam olhando como um rato na serpente ali, ó. Em vez de fugir, fica ali olhando. Quando vai ver, cai. Porque eu sou forte, pode tentar eu, pode ver se eu sou forte. Não. José não falou assim, eu sou forte, eu vou resistir a essa mulher. Essa mulher que te fala, a mulher é formada, eu vou resistir, não vou ficar brincando com ela, que ela puxando a besta dele ali, ele não. O que ele fez? Deixou a besta, ó. Como o pastor fala, tomou a cabelo. Assim ele fez. Fugiu. Mas vamos lá, chega para o Potifar e fala, o seu servo, o seu hebreu que você trouxe para a nossa casa, tentou deitar comigo, eu estou envergonhado. Olha esse lado, olha o laço do inimigo. Mas não consigo ter êxito, mas armou contra ele, falou que ele tentou
vai para o cárcere, ali eles interpretação do padeiro, do copeiro, fala para o copeiro, não esqueça de mim, você daqui. José, meus irmãos, um homem muito temente de Deus, 17, 18 anos, ali temente de Deus. Ele fala para o copeiro, não se esqueça de mim, lembre-se de mim, você daqui. Chega lá, o copeiro esquece, mas Deus me falou para esquecer, porque é no tempo de Deus. Então ele é para hoje, mas no tempo de Deus. Espera um pouco, espera em Deus. Aleluia. Então ali, era plano de Deus fazer com que o copeiro esquecesse de José. Mas certa feita ele falou, tem um sonho lá, aleluia, 7 vacas magras, 7 vacas gordas. E ele fala, não, lá no cárcere dos bruxos onde estava, ninguém conseguia interpretar do palácio do faraó. Mas o copeiro falou, não, lá no cárcere tem um que consegue interpretar. Meus irmãos, você pode estar numa diversidade terrível aos nossos olhos. Mas se você tiver faltado em Deus, com o Senhor, você vai saber sair. Amém, Não aleluia. é você está apavorado, trêmulo, apavorado, angustiado, perturbado, a mente perturbada. Você tem que crer no Deus que você serve. Amém, Se você aleluia. serve um Deus verdadeiramente poderoso, um redentor que vive hoje para você, pastor, um Deus de milagre, um Deus de cura, um Deus de ontem, hoje, eternamente, você tem que descansar no Senhor. Descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Meus irmãos, no Salmo 46, no versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre toda a terra. Assim Deus falou para José. Aquietai, filho, aquietai, Davi. Essa perseguição de Saul. Aquietai-vos, aquietai José do Egito. Para Potifar, no cárcere, aquietai. Eu sou Deus. Então, meus irmãos, José entendeu o Deus que ele servia. Nós temos que entender que esse é o Deus que nós servimos. Como nós entendemos que o Deus é todo poderoso, ele dá um tempo na adversidade, é um tempo, pastor, na angústia, é um tempo no desemprego, na privação, é um tempo ao qual Deus vai nos honrar. Deus não pode vai honrar. Eu creio que Deus vai me abençoar numa área de Senhor, eu creio, Pai. Aleluia. Vai chegar o tempo. Mas enquanto não chega esse tempo de Deus, eu sei que é o tempo de Deus. Eu estou guardando porque eu sei que tem um tempo do meu Deus. Então eu estou guardando, esperando com paciência no Senhor. Aquietais, pastor Ciro, aquietais, irmão, aquietais-vos. Esperar no Senhor. Esperar no Senhor. Você fica com a fé duvidosa, será que vai fazer isso? Não vai? Não vai acontecer. O será talvez vai barreira. O céu para você vai passar seu milagre. O será? Será que Deus vai fazer? Será que vai acontecer? Vai fazer barreira, meu irmão. O será dúvida, Deus não acha dúvida. Deus é Deus sim, sim ou não, pastor? Ou você está confiando em Deus, ou você não confia em Deus. Se você tiver uma dúvida duvidosa, Deus não vai operar. Que Deus quer ver um servo fiel. Aleluia, Senhor. Abraão, por exemplo. Aleluia. Base bíblica. Abraão, pai da fé. Quando Deus falou para ele, ó, sai da tua parentela, eu vou te mostrar. Eu te mostrarei. Deus não te mostrou para ele. Deus falou, sai da tua parentela, sai da tua zona de conforto. Vai para a terra onde eu vou te mostrar. Eu mostrarei para você. Abraão pega ali sua esposa, pega essas coisas ali e tal. Seu primo, fala para o seu primo, vamos assim, vamos fazer isso, aquilo. Ele vai, meus irmãos. Deus não te mostrou para ele, pastor, ainda. Chegou certo caminho, lá nessa caminhada ali. Deus falou, ó, é aqui. Ele ouviu a voz dele, ó, é aqui, a terra é essa. Ó, vai para Campina, eu vou para cá, pela cidade. Eu queria a cidade formosa, uma cidade bonita. E o Abraão falou, não, eu vou ficar aqui nessa Campina aqui, ó. Ouviu a voz de Deus. Não prosperou? Prosperou os dois. Tanto que o gato de um começou a o pastor de um começou a conflitar um pastor com o outro pastor. Um rebento começou a dar problema, porque Deus prosperou tanto. Quando eu e você obedece e é guiado, conduzido por Deus, Deus prospera, meus irmãos. O segredo da nossa vida, de nós ter uma vida abençoada, seja na nossa família, seja na nossa área financeira, saúde, pastor, ministério, espiritual, os dons de Deus, todas as áreas, Deus poderoso para prosperar nossa vida. Quando nós somos pautados na palavra dele, se nós estivermos como José, Davi, quando se nós estivermos como profeta, aleluia, passando as frustrações da angústia, mas estivermos pautados em Deus. Pautados em Deus. Se nós estivermos pautados como Abraão, também, pai da fé, nós somos abençoados, Senhor Jô. O Senhor mesmo, somos abençoados. Glória a Deus. Se nós estivermos pautados em Deus, eu sei que eu confio nesse Deus. Amém, aleluia. O Deus de Abraão, Jacó, Isaac, ele tem confiança em Deus. O cenário pode ser triste, pode ser angustiante, o cenário pode ser de clamor, Salmo 70, apressa-te, Senhor. Esse pode ser um dos cenários, seu cenário. Mas se nós confiar, pastor, nós vamos lembrar, ó, Abraão, pai da fé, gerou Isaac, olha lá, a descendência. Deus falou para ele, a sua
uma vida voltada com Jesus. Ninguém vai ao céu, ninguém vai ver o Pai se não for pelo Filho, Jesus Cristo. Ninguém. É base da Bíblia. Ninguém vai ao Pai se não for por intermédio do Filho. Quem intercede por nós é o nosso Jesus Cristo. Não é nenhum dos profetas que já morreram, não. É o próprio Jesus Cristo. Ninguém vai ao Pai se não confessar a fé nele. Ninguém vai. Então, meus irmãos, nós temos que viver uma vida pautada no Senhor. Ser imitador de Cristo que quer passar por aflições, Jesus passou por aflições, perseguições, angústia, fome, passou ali, falaram para ele, acusaram ele, falaram para ele que ele expulsava o demônio por Beelzebub, e era também, entendeu? Então, ele curou, ele fez sinais, prodígios, maravilha, teve compaixão de muitos, compaixão daquela mulher que estava com sua filha ali morta, compaixão da filha de Jairo, pastor. Jesus é um Deus de compaixão, íntima compaixão. A multiplicação do pão, a primeira multiplicação do pães e peixes. Jesus teve íntima compaixão daquela multidão que o povo estava ali ouvindo o sermão dele. Ali ele curou, né, e fez um milagre da multiplicação. Íntima compaixão. Então, nós temos que ser imitador de Cristo, que tem íntima compaixão desse irmão. Olhar um para o outro e falar, ó, que é um corpo de Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. Nós somos membros. Nós temos que ter íntima compaixão. Olhar para um lugar de misericórdia. Um lugar de amor. Falar, eu vou ajudar meu irmão, vou ajudar minha irmã. O que está acontecendo? Está acontecendo alguma coisa? Você vê um irmão que está na fase problemática? Né? Chega no irmão, chega numa conversa. Irmão, vamos conversar um pouquinho. Porque se você te continuar nesse caminho aí, não é certo, irmão. Você vai falar, vem Maranata, vem, Senhor. Mas não vai ser Maranata, não. Né? Vai ser um lugar de condenação. Essa é a verdade que não é pregada nas igrejas. Se eu, pastor, se tiver um caminho errante, um tortuoso, continuando, não é céu para mim. Eu tenho que ser sincero. Não é céu, pastor. É condenação. Então nós temos que, aleluia, sacudir a poeira, falar, não, ó, acorda, desperta tu que dormes. Louco, amanhã pedirão tua alma. Satanás pedirá só um pedido de Jó. De Jó no céu, falou, ó, visto o teu servo? Ele te adora porque se come pobre de bênçãos. Então dessa forma, irmão. Então nós temos que estar pautados na palavra, viver uma vida verdadeiramente com Deus. Já no horário, no vídeo, no palavra. Manual de vida nossa. Então, meus irmãos, vamos clamar a Deus. A peça de Senhor, tá? José lá clamou na cisterna, clamou por esse abuso, clamou naquela carroça, naquela carroça os compradores de escravos levavam ele. Ele clamou ali. Naquela jaula segurando, pai, se você não levado como escravo, vendido como escravo, vendido agora. Se você não como escravo, me dá para o Egito. Papai, eu não conheço. Longe do meu irmão, longe do meu pai, longe da minha mãe. A peça do Senhor me ajudar, tira daqui. Ele clamou, pediu por misericórdia de Deus. Jesus Cristo estava lá no Getsemane, meus irmãos, descendo na Páscoa, onde Judas o traiu. Sabia que Judas o traiu? Sabia? Mas ele estava ali no Getsemane, meus irmãos, e a palavra fala para nós que Jesus, ele tomou de uma angústia, um sofrimento tão profundo pela humanidade, a qual o seu sangue virou, o seu soro virou gota de sangue, pastor. E aí ele falou para os discípulos, ó, aleluia, ficai comigo, orai comigo, vigiai comigo, orai. Jesus se afasta, quando volta, os discípulos estão dormindo, sonolento. Jesus vai na hora, volta de novo e pega eles dormindo de novo. Acorda. Ora, não pode ser lá comigo mais nem um pouco. O Senhor vai para nós, meus irmãos, muitas vezes nós precisamos orar, também nós precisamos, aleluia, está mais faltado na oração, santificação. Jesus fala, acorda, nem por um minuto você pode ser lá comigo, você pode orar comigo. Por 3 vezes Jesus voltou lá e disse que está dormindo, meus irmãos. Muitas igrejas estão dormindo, está sonolenta, pastor. Está no sono, na sonolenta, irmão Ronaldo. Jesus fala, nem por um minuto você pode ser lá comigo, pode orar comigo. A igreja está sonolenta. Jesus fala, orai, porque para não cair em tentações, para não cair em tentação. Eis que vem aqueles, né, para levar o Filho do Homem. Então, o Senhor estava ali, foi levado lá para Pôncio Pilatos. Chegou o Pôncio Pilatos, tu és rei dos judeus? Jesus falou para ele, tu o dizes. Então, meus irmãos, lá no cenário de Jesus estava, mas um que clamou, pediu misericórdia, Pai. Aleluia, Jesus falou para Deus, ó, Pai, se está, ó, Pai meu, se esse cálice não pode passar de mim, sem que eu beba, faça a tua vontade. Todavia, faça a tua vontade, não a minha. Jesus clamou, é um clamor. Ele sabia que ele ia passar uma morte de cruz. Ele sabia que ia ser julgado.
espancado, ele ia ser chicoteado, ele sabia. Ele clamou de novo, irmão. Somos 70, ele clamou, ó. Aleluia. E indo pela segunda vez orar, e dizia: Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça a tua vontade. Jesus pediu para que Deus passasse aquele cálice dele, passasse aquela situação dele. Mas ele lembrou: é vontade do meu Pai, eu fui enviado para isso. Eu fui enviado para isso, para morrer pela humanidade, por amor à humanidade. Todavia não faça a minha vontade, não faça a tua, seja feita a tua vontade. Amém. Meu irmão, muitas vezes nós não queremos ir para a igreja, muitas vezes nós não queremos mais, queremos falar: vou parar, vou fazer mais, não vou mais roubar, não vou mais pegar, não vou mais dirigir o culto, eu não vou mais orar por alguém, não vou mais interceder, não vou mais buscar por aquela pessoa. Mas Jesus fala: todavia, Jesus falou, mas todavia seja feita a tua vontade, não a minha. Então, devemos fazer. Meio a luta, meio a perseguição, meio a angústia, meio ao cenário que não seja bom, mas devemos fazer. Jesus falou: todavia seja feita a tua vontade, não a minha. Eles estão fazendo mais a nossa vontade ou a vontade do céu? Amém, Jesus. Sabe que estão fazendo mais a vontade do nosso do céu? Eu gosto muitas vezes de parar, eu não quero mais para a igreja. Vou ficar em casa agora, eu não quero mais saber de igreja, eu não quero saber porque é muita luta, é muita privação, pastor. É muita perseguição, é muita aquilo, muita aquilo. Ele falou muitos obstáculos. Jesus fala: não, pegue o ânimo. Eu venci, vai vencer mais. Aleluia. E Jesus usa bem para ela: não. Para não, filho. Você não fala que é imitador de Cristo, não fala que é meu imitador? Olha que eu passei lá. O chicote era 12 peças de couro, pastor. Na ponta tinha os pedaços de osso. Na ponta do pedaço de osso tinha pedaço de aço que cortava a carne de Jesus, dilacerava a carne de Jesus. Jesus foi chicoteado, irmão. A carne dele era rasgada, os seus órgãos internos ficavam expostos. Você vê o pulmão ali mexendo, o coração ali, as vísceras de Jesus estavam ali expostas. Jesus foi flagelado, meus irmãos. Ele foi flagelado. E muitas vezes ele passou por coisas que está doendo muito, não sei o que. Você falou: peraí, olha para a cruz. Olha lá, olha os momentos que antecederam a minha cruz. Olha lá. Olha o que eu passei por você. Você está aí com saúde hoje, por você falar que vai me abandonar, não vai me saber no caminho que vai levar a salvação. Eu já paguei o preço de cruz para você falar assim: não vou mais para a igreja, não vou fazer mais nada hoje. Eu não quero mais me consertar, eu não quero deixar a rebeldia, eu não quero fazer a vontade de Deus. Olha lá, Jesus fez o maior sacrifício. Foi dilacerado, foi moído. Os soldados zombaram dele, colocaram uma veste vermelha nele, escarlate. Chegaram lá, batiam Jesus com o golpe lá: rei dos judeus, salva-te, rei dos judeus. Humilhado Jesus estava ali machucado, sangrando, o Senhor ajudou. Mas tinha condições físicas de ficar em pé, o seu sangue escorrendo, as suas vísceras parecendo, os seus órgãos internos, tudo ali aparente. Aí bateram em Jesus, colocaram um pano mais ou menos assim nas costas dele, pastor, vestido de como fosse um rei. Zombavam dele: você não é o rei? Deram caniça na mão dele, pegaram aquele caniça, batiam na cabeça de Jesus, ainda Jesus machucado, meu irmão, ferido, com pouca força ali, batiam nele, pastor. Olha o que o Senhor passou para estar aqui hoje. Ele orou também, ele suplicou, pediu para que o Pai ajudasse ele. Resumindo, pedindo não, Senhor, assim: Pai, nos ajuda, nos acode. Apressa-te, Senhor, nos socorrer. Apressa na minha financeira, apressa na saúde, apressa no casamento, apressa no ministério, apressa, Pai, nos dons, renova meus dons, dá ânimo, renova minha fé. Pai, apressa-te, Pai, toca no meu coração para que eu possa, para que eu aceite o Senhor, para que eu levante a mão e fale: eis-me aqui, Senhor. Amém, aleluia. Jesus faz isso. Então, olha o que passou para que as pessoas hoje façam um pouco o caso do Senhor. As pessoas brincam na presença do Senhor. E Jesus fala: nossa, foi aí que eu sofri. No caminho do povo, está lá no irmão. Jesus caiu com aquela cruz pesada, porque não era para ele, era para Barrabás. A cruz era muito pesada para Jesus. A cruz que Jesus carregou, irmão Ronaldo, era muito pesada, não era para ele. Era como então está tudo mais alto do que Jesus. Não era para ele, era uma cruz muito pesada. Caiu aquela cruz para ele ficar ali. Aquela cruz nas costas de Jesus machucado, fraco, debilitado, sem força. Jesus olha na cruz lá, é pregado. Seus pregos passam a mão, passa o pé dele, pastor. Ali ele faz força para ficar mais, para poder buscar uma posição na cruz, sem força, para poder respirar. Seus pulmões não conseguiam puxar mais ar. Olha o que Jesus passou, irmão, por nós. Olha o que o Senhor passou por nós, irmão. É como mesmo quando ele vê a mãe ver seu filho sendo espancado na rua. A mãe vai lá, vê seu filho todo machucado. Imagina uma dor da mãe ver seu filho machucado, sangrando na rua. Fala: espancar teu filho, como é que o seu filho está lá? Olha o que Jesus passou. Olha que Maria viu seu filho. Maria, mãe de Jesus, pastor. Imagina aquela mulher, olha aquela mulher. Imagina agora uma avó, um neto espancado, um pai e um filho na rua, tudo sangrentado. Olha lá, espancar teu filho. Então, vamos lá. Tem as
cordeiro. É isso aqui. Então, meus irmãos, imagina Maria vindo ali, Jesus, seu filho. O teu filho que curava o povo ali. Aquela multidão que Jesus curou, fez milagres, coxa andou, o cego enxergou, tudo ouviu. Muitos foram curados por Jesus, os leprosos, eles estavam ali no caminho, do lado da rua, do outro lado, e viram o mestre que curou eles, ali sendo crucificado, sendo no caminho do Gólgota. E nenhum deles tinha compaixão para ser ficado só olhando ali. Pedro negou Jesus, quando Jesus falou assim, né? Não sou eu, não conheço esse homem. Porque você não vai ler, eu não conheço esse homem. Entendeu? É isso aí. Sabe quantas vidas vão mais negar Jesus? Quantas vidas vão falar, ou é para a luta e falar assim, eu não vou mais servir Jesus por causa da luta? Quantas vidas vão fazer com Pedro negar Jesus? Eu não vou mais pegar ele por causa disso aqui. Jesus falou, coisa mínima. Eu não vou fazer mais isso porque isso aqui. Jesus falou, coisa mínima. É como igual Pedro. Lá não vai cantar a palavra. Olha lá. Aleluia, Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Então, meus irmãos, vamos focar nisso. Aleluia. O Senhor falando para nós, noite de Santa Ceia, né, a campanha. Jesus clamou, Davi clamou, José clamou. Né? Vamos orar mais para que nós possamos passar essas adversidades. Amém. Aleluia. O nosso mestre passou, então, sangrando aquela coisa. Né? Furaram do seu lado, do lado do corpo. Sem mágoa, assim. Foi tirado ali, pastor, levado à sepultura. Ao terceiro dia ressuscitou. Quando ele ressuscitou, muitos santos que dormiam viam Jesus. Muitos santos que dormiam, ressuscitaram também. O Senhor fala para nós, essa noite de Santa Ceia, noite da campanha. Não, Senhor, quando você via essa especialidade, eu não vou fazer mais. Né? Não faça mais isso, não. Porque o Senhor olha e fala assim, nossa, eu fiz tanto por vocês naquela coisa. Eu passei tudo que eu passei, com uma coisinha pouca. Né? Vocês me negam, como Pedro negou. Nós devemos orar mais. Estar no centro da vontade do Senhor, cuidar da palavra do Senhor. Amém? Amém. Eu agradeço muito por lugar.